Economistas de várias regiões do país analisam aqui em João Pessoa propostas para compor um documento que será entregue aos governadores e ao presidente eleito. Esse documento deve apontar as prioridades para investimentos nos próximos anos. Para um país que tem 200 mil economistas, não falta proposta para um modelo que permita um crescimento acelerado, a geração de emprego e renda, a redução das desigualdades regionais e o equilíbrio das contas públicas. Quando os economistas estão reunidos num simpósio nacional, esses debates podem ser traduzidos num documento que indique esses caminhos. No momento em que há uma transição de governo com perspectiva de mudanças nos rumos da política econômica, a clareza dessas propostas é necessária para acalmar o mercado. Inicialmente, criar essa convergência de interesses com toda a população e com o poder público, para que possa e para que seja possível superar os problemas estruturais e conjunturais da economia brasileira, que são extremamente complexos e desafiadores. Acho que temas que infelizmente não foram tão bem tratados durante o período recente, né, da campanha eleitoral, a gente tem que discutir, porque afinal de contas nós estamos abrindo um novo momento histórico. Então, se a gente não começar a discutir profundamente as questões que dizem respeito à economia e ao desenvolvimento, a gente vai perder uma oportunidade de melhorar uma situação que não está tão boa assim. Os setores produtivos acreditam que o próximo presidente da República deve priorizar o crescimento do país, promover a transição para uma economia de baixo carbono e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. É um processo que gera uma grande expectativa na população, né? E nós, economistas, procuramos nos engajar nesse processo, né? Contribuindo com medidas que possam ser adotadas pelo governo para que essa expectativa da sociedade se reflita em medidas concretas, tanto na área econômica quanto na área social, para alterar essa realidade. Os próximos 4 anos vão exigir união e diálogo entre os setores público e privado e a sociedade para a construção de uma política que também garanta investimentos em inovação e tecnologia. Muitos problemas econômicos e sociais são antigos, como a própria desigualdade regional. Na última década, entre 2011 e 2020, a economia brasileira cresceu em média 0,3% ao ano. Acelerar esse ritmo de crescimento da economia brasileira é um desafio posto para o próximo governante. Eu diria que a economia não vai parar de crescer. Nós temos toda uma ambiência favorável, tanto na questão do agronegócio. Os presidentes dos países que são os principais mercados brasileiros para exportação, tanto dos Estados Unidos como da China, para exemplificar com esses dois, deram depoimentos que estão contentes com o novo processo, a nova gestão brasileira. Então isso é um sinal positivo. No geral, eu acho que ainda teremos algumas situações de crise, mas haveremos de ter sim um ano de 2023 e seguinte, onde a economia retoma o ritmo de crescimento para o bem do povo brasileiro. As políticas de transferência de renda, o aumento do salário mínimo com um ganho real e investimentos produtivos podem mexer inclusive nas prioridades dentro do projeto de orçamento do governo federal, que já tramita no Congresso Nacional. Para os economistas que participam desde a quarta-feira à noite do Simpósio Nacional de Conselhos de Economia em João Pessoa, a agenda de reformas também tem que estar presente nessas discussões. A reforma tributária, por exemplo, vem se arrastando há anos pelo Congresso. Mas não pode ser qualquer reforma tributária. Nos últimos governos sempre se coloca uma proposta, quase que virou um mantra da sociedade na área econômica, de se ter uma reforma tributária. Mas a gente entende que tem que ser uma reforma que modifique o perfil de arrecadação do Estado brasileiro, que taxe de fato quem pode pagar mais, que foque mais na taxação de renda e patrimônio e menos na taxação do consumo, até para uma forma de estimular a economia, liberando os setores da taxação da economia popular, setores que são muito focados no consumo da população. Então, essa reforma não pode ser qualquer reforma tributária. Criar um sistema tributário eficiente que estimule geração de empregos e os investimentos produtivos significa tornar os processos mais simples, mais progressivo e mais transparente.
um caminho para tornar os setores produtivos do país mais competitivos. Ela é crucial para o crescimento econômico, né? Hoje nós temos um sistema tributário perverso, não é, que tributa o pobre, não é? É uma tributação indireta que recai sobretudo sobre as faixas menos favorecidas e essa reforma ela é, portanto, uma questão central. Num país com dimensões continentais, os investimentos em infraestrutura também têm que dar passos mais largos. Concessões e privatizações já vêm sendo feitas nos últimos anos, mas as discussões também passam por ampliar investimentos como em sistemas eficientes de transportes. Hoje, o Brasil investe nessa área cerca de 0,65% do produto interno bruto. Para a Confederação Nacional dos Transportes, o patamar ideal para modernizar a logística do setor seria de 2% do PIB. O Estado, né, brasileiro ele perdeu essa capacidade de investimento, né, por conta de outras limitações, o gasto com juros da dívida pública, esse ano vai a 700 bilhões de reais e outros que a gente poderia ficar elencando aqui. Então, o que se trata agora é de recuperar essa capacidade de investimento do Estado, o Estado brasileiro, e aí eu considero não só o governo federal, como também os governos estaduais, para que efetivamente possa o país dispor de uma infraestrutura suficiente para alavancar o crescimento econômico. Do encontro nacional na capital paraibana, os representantes dos Conselhos Nacionais de Economia devem tirar a carta de João Pessoa dessas políticas públicas e que será encaminhado ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Dentro dessa proposta, nós vamos ter aí a sinalização de várias reflexões feitas aqui pelos economistas que participam, entre elas essas reformas estruturantes, né? Aí, a proposta da reforma tributária é uma dessas reformas estruturantes, mas ela não avançou no Congresso e não deve ser votada este ano. Essa costura ficará para o próximo presidente e sua base aliada na Câmara e no Senado Federal. A proposta de reforma cria um imposto sobre valor agregado, é o chamado IVA, que reúne CONFINS, PIS, ICMS e ISS. Uma das possibilidades em análise pela equipe de transição do novo governo é retomar a tramitação pela Câmara por meio da proposta de emenda constitucional 45. Há uma preferência pela retomada via Câmara Federal, mas com um relatório do deputado federal paraibano Aguinaldo Ribeiro, que é do Progressistas. Ele foi relator da comissão mista do Congresso, formada para buscar uma convergência entre as propostas. O relatório de Aguinaldo não foi votado por conta de um boicote direto do presidente da Câmara, Arthur Lira.